Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje um dos coordenadores do programa Mesa de Debates, né? E estamos aqui hoje para conversar sobre comunismo, né? Para a gente refletir, né, a intenção desse debate, né, a gente tentar refletir um pouco, né, alternativas ao atual modelo de sociedade, né? A gente viu uma crise profunda, tanto do ponto de vista da pandemia e do ponto de vista também do capital, né? E está na hora, né, de da gente começar a pensar um novo modelo de sociedade, né? Porque, pelo que eu me lembro, desde que eu conheço por gente, essa crise é uma crise mais profunda do que eu presenciei, né? Eu sou de 91, eu já tinha presenciado alguns episódios importantes, mas uma crise profunda como essa é a primeira vez. Então, para isso, eu trouxe aqui o professor Lúcio Flávio para poder trocar uma ideia com a gente sobre o comunismo. Lúcio, por favor, se apresente. Boa tarde, meu nome é Lúcio Flávio Rodrigues de Almeida, eu sou professor da PUC São Paulo, trabalho na área de teoria política, política brasileira, sociologia política, né? E fui, inclusive, professor já quando o Guilherme passou por lá, né? Como estudante, eu sempre interagi com ele, uma pessoa muito dedicada, muito combativa, né? Muito curiosa, então, o que não significa exatamente por essas qualidades, né, que nossa relação tenha sido muito tranquila o tempo todo, não. Né? É da vida importante que a gente sempre soube se respeitar, né, reconhecer as diferenças e ver também que temos pontos em contato. Eu sou muito feliz pelo convite que ele me fez, né, e também pelo tema, né, para o qual fui convidado, né, para a discorrer. Né. É, é um tema, por incrível que pareça, mais tematizado pela direita do que pela esquerda, né, e até pela esquerda marxista. Né. Ele é muito tematizado pela direita por motivos óbvios. Né. A direita é anticomunista, né, e faz do anticomunismo uma espécie de profissão permanente. Nesse sentido, ela faz o que interessa, né, a ela fazer. O que é mais surpreendente, e acho que vale a pena levantar esta discussão, é a quantidade de décadas ao longo das quais a esquerda, inclusive a esquerda marxista, não tematiza a questão do comunismo. Né? Eu diria que isto se deve especialmente ao fato de que faz muito tempo a esquerda tem se voltado quase exclusivamente para discussões de caráter tático, né? Para tratar das tarefas mais imediatas. Por exemplo, né, a luta pela democracia, né? Essa democracia em geral vem sem maiores qualificações, né? No fundo, quando a gente fala em democracia, vista como, né, algo para o qual se fazem concessões, é a democracia burguesa. Né? Agora, falar democracia burguesa implica discutir o caráter de classe da democracia, por um lado, e, por outro lado, ao fazer isso, discutir teórica e praticamente o caráter de classe do Estado. Né? A democracia é uma forma adquirida pelo Estado. Né? É uma forma, no caso de uma sociedade de classes, né? Onde existe Estado, né? Digamos, uma forma de dominar de classe. E a gente acaba, querendo ou não, passando a ilusão de que a democracia é a liberdade, né? Ou é a igualdade, né? No sentido mais amplo, né? Mais profundo, essa coisa toda. Então, se a gente fizer as contas, 1980, de início do neoliberalismo, né? Já um pouco em meados dos anos 70, nós vamos começar pelos 80,
1990, 2 décadas, primeira década do século XX, 3 décadas, já estamos na quinta década, no início da quinta década, né? Acaba de se encerrar a outra década, ou seja, há muitas décadas nós não discutimos a questão do Estado. Ao não discutirmos a questão do Estado, nós não discutimos a questão do poder político, né? E com isso fica muito difícil pensar uma sociedade alternativa, né? Fica muito complicado, né? O máximo que se fala é em desigualdades, né? Em tratar um pouco os grupos mais vulneráveis, especialmente em momentos de pandemia, né? Ou seja, por mais bem intencionados que nós sejamos, nós ficamos prisioneiros, né? E prisioneiros ideologicamente falando, da ideologia dominante, né? Da ideologia burguesa, né? Às vezes até apresentada de um modo aparentemente mais radicalizado, né? Então, acho que não se trata aqui de forma alguma de abandonar questões táticas, mas até para analisar de maneira adequada, né, questões táticas, é preciso que nós tenhamos clareza do nosso norte estratégico. Senão as questões táticas poderão ser catastróficas para nós, né, e talvez interessantes para nossos adversários, né? Então, e o mais incrível é que o neoliberalismo discute, como já mencionei, a questão do Estado o tempo todo. É que eles, de uma maneira extremamente, digamos assim, marcada por uma ideologia que bloqueia, né, o conhecimento das relações sociais, né? Das relações sociais marcadas por exploração e por uma feroz dominação de classe. Então, para o liberal, que sempre está tematizando o Estado, um discurso muito pobre, né, mas muito recorrente, aquela coisa de você repete várias vezes uma mentira que ela acaba, né, se tornando verdade. São todos mentirosos, mas digamos que não tem muita criatividade no discurso liberal, nem mesmo no discurso neoliberal. Agora, e a ênfase é sempre no risco apresentado pelo Estado, né? No caráter, digamos, mastodôntico do Estado. O Estado é ineficiência, o Estado pesa muito, o Estado é muito caro, o Estado é indiferente às pessoas, né? O Estado não quebra, nós empresários quebramos, né? O Estado sempre gasta muito mais do que pode gastar, muito mais do que arrecada. Nós empresários somos responsáveis, até porque nós temos que cuidar de folha de pagamento. Temos muitos dependentes que a cada mês precisam receber os salários, né? Nossos colaboradores, etc. Então, e por aí ser uma martelada permanente sobre o Estado, né? Não só nas salas de aula, não só nos livros mais acadêmicos, né? Mas também nos meios de comunicação de massa, rádio, TV, né? Jornais, igrejas, o tempo todinho apresentando o Estado como se fosse inimigo da sociedade, né? O que já apaga, né, a percepção da sociedade como dividida em classes, né, que podem se tornar antagônicas, né, e apresenta uma sociedade, é bem a imagem liberal, uma sociedade de indivíduos, né, livres e iguais por natureza, mas cuja liberdade, cuja igualdade é ameaçada pelo Estado. Então, o Estado aparece como opressor da sociedade, né? As classes praticamente desaparecem, a não ser as menos favorecidas, eventualmente as privilegiadas, né? Não tem uma visão relacional das classes, né? E esse discurso é um discurso que até, por quê? Por isso, mas até porque só ele é esgrimido o tempo todo, ele acaba, né, adquirindo uma certa naturalidade, né? Isso é muito importante para a credibilidade do discurso neoliberal. Enquanto isso, nós, né, ficamos o tempo todinho, né, qual é a tática, nos aliamos né, contra o Centrão, né, não deixamos isso para lá, participamos de qualquer maneira das eleições, fazemos as alianças mais estapafúrdias, né, sempre em nome de uma tática, mas sem definir qual estratégia dá sentido a essa tática. Não existe uma tática acertada isoladamente, ela adquire sentido positivo ou negativo no interior de um norte que é definido, né, de um norte estratégico. Esse norte estratégico passa, né, pela compreensão do tipo de sociedade
pela qual, né, os trabalhadores e trabalhadoras são impulsionados a lutar, a não ser que eles queiram continuar acorrentados o tempo todo. Né? Diria, não, peraí, né? É muito exagerado, afinal de contas, vivemos em um país em desenvolvimento, né? E nós sabemos que países desenvolvidos são países onde os trabalhadores e trabalhadoras conquistaram padrões de vida muito elevados. Bom, esse discurso eu vi quando jovem. Né? Eu vi quando jovem, já naquela época. Eu ficava um tanto, digamos assim, desconfortável, deixava desconfortável meus colegas, professores e tal, porque já se usava a expressão em desenvolvimento. Eu perguntava quanto tempo ia demorar esse desenvolvimento até que nós fôssemos, né, de fato, um país desenvolvido. Né? Uma outra, né, interrogação também que eu fazia era, já naquela época, isso eu mantenho até hoje, quando se fala em desenvolvimento, que desenvolvimento é esse? Porque pode ser um desenvolvimento capitalista. Né? Tá, né? Claro que falar desenvolvimento, como falar industrialização, são palavras muito bonitas. Né? Agora, fica mais interessante quando se fala em desenvolvimento, digamos, capitalista e mais ainda. Né? Se é um capitalismo dependente, né? Um capitalismo, digamos, hegemônico imperialista. Né? Aí as palavras começam a ficar mais pesadas, mais, né? Menos, digamos assim, sedutoras. Né? Ninguém fala, vote em mim que eu vou lutar pela expansão do desenvolvimento capitalista dependente do Brasil. Não vai pegar bem, melhor falar desenvolvimento. Né? Eu luto pelo desenvolvimento e logo haverá, então, melhor distribuição de renda. Pera lá, cara. Já houve surtos de desenvolvimento no Brasil, o maior deles durante a ditadura militar, né? Aquele que alguns chamam de milagre brasileiro, outros chamam de anos de chumbo, em que surgiu até a chamada teoria do bolo, né? Do ministro, na época todo poderoso, czar da economia brasileira, o Delfim Neto. Né? Aquela ideia, mas escuta, mas a distribuição de renda é mínima, embora haja aumento. Né? Não, peraí, né? Sejamos ajuizados. Primeiro é preciso fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. Pois bem, o bolo já foi totalmente devorado, né, pela mesma minoria, né, constitutiva da classe dominante, setores médios alguns também, né, e a grande maioria da população, os explorados, o povo pobre e tal, ficaram sem sentir sequer o cheiro do bolo. Né? Então, são questões complicadas que implicam, eu não estou falando apenas de um empresário, né? Falando de alguém que foi uma figura importante do aparelho de Estado brasileiro durante um momento importante do processo de desenvolvimento capitalista dependente no Brasil. Né? Então, é uma série de questões que, se nós não abordamos, outros o farão por nós, farão isso de um modo extremamente superficial, mas gozando digamos assim, da situação favorável de ter ao seu lado praticamente todos os grandes, né, meios de comunicação de massa. Né? Então, até nós, de repente, começamos a nos esquecer, né, dos objetivos estratégicos de nossa luta. Então, nesse sentido, vale a pena, sim, né, voltar a debater o comunismo. O que significa isso? Né? Porque gerações, né, de brasileiros e brasileiras, e não só brasileiros, né, essa coisa toda então, mas em todo o mundo, ouvem o tempo todo falarem de comunismo como sendo uma espécie de sucursal do inferno. Né? Algo muito ruim, onde todos serão escravizados, né? Onde o Estado, né, será, né, digamos assim, o principal centro de uma sociedade totalitária, né, a humanidade, pronto, perderá qualquer grão de liberdade. Né? Isso aí, grandes autores, né, falaram sobre isso, o próprio Max Weber, né, que nem acreditava que houvesse a possibilidade de socialismo quanto mais de comunismo, né? Mas haveria uma única burocracia que seria mais opressiva do que as múltiplas burocracias que existem na sociedade capitalista. Né? Aquele teórico da democracia, o Schumpeter, também foi na mesma direção, e a gente passa a vida toda, né? Fica bobo, morre, essa coisa dia sem, né, falar, né, pronunciar um discurso, né,
outro acerca de comunismo. E isso aí leva, inclusive, a algumas simplificações. Né? Há pessoas que acham que comunismo sempre foi coisa de marxista. Né? Não é bem assim. Né? A própria palavra comunismo vem de comum, né? Isso vem do latim, né? Então é bem antigo. Né? Esse comum, né, vai ter vários derivados aí, né? Comuna no sentido de uma cidade, né? Digamos o que era chamado na Itália de repúblicas, né? Na França comuna, né? É, daí a Comuna de Paris, inclusive, que não tinha no início qualquer, né? Senso de comunismo, né? Todinha. Então, você tem toda uma trajetória, né? Digamos assim, da palavra, né? Comum, né? Até chegar ao comunismo. Isso aí vai se intensificar no início do século XIX. Daqui a pouco eu volto a esse assunto aí. Né? Bom, agora, do ponto de vista prático, comunismo é algo assim ancestral, né? É algo bastante antigo, né? É, mesmo está ligado a movimentos dos povo pobre, né? Movimentos populares, em geral movimentos camponeses, né? Depois movimentos urbanos também, nós vamos ver isso, né? Em vários lugares do planeta, né? E alguns até hoje pouco estudados, inclusive no Brasil. Movimentos que ocorreram aqui no Brasil, né? É, caso de Canudos, né? Mais, digamos assim, visível, mas pouco estudado com profundidade, é tido como algo mais movido à superstição, o fanático Antônio Conselheiro, né? Que passou por lá essa coisa todinha, né? Existe uma série de movimentos camponeses no Brasil que ainda, digamos assim, merecem estudos mais críticos, né? É, especialmente no Nordeste, né? do Brasil, mas não só. Né? Agora, isso aí é uma, digamos assim, um processo, vou usar um palavrão aqui, recorrente, tem sido, né? Ao longo da história da humanidade, inclusive no chamado Oriente, né? China, né? Bastante Índia, né? Atuais, então, são regiões onde houve uma quantidade imensa de movimentos camponeses, como também na Europa, né? Durante a Idade Média, mesmo na época do Império dos Impérios, né? Que a gente estuda aí que existiram na antiguidade, havia voltas, né? De escravos ou revoltas de camponeses, né? Geral do povo pobre, que tinham, digamos assim, algumas características, né? Mesmo não usando as palavras, essa palavra, no caso comunismo, né? Apontavam para aquilo que alguns chamam de um comunismo, digamos, primitivo. Né? Isso aí não é nenhuma grande novidade. Né? O próprio cristianismo, né, original, ele pode ser analisado, né, a partir desta ótica também. Né? É todo um processo histórico, né, muito marcado por, né, transições ideológicas muito grandes, que levou a um século no qual, e já faz tempo isso, não só o século XXI, né, em que a gente entra em um banco, em uma agência bancária, e vê lá um crucifixo, e vê a imagem de Cristo lá, né, sendo executado. Né. Isso aí para alguns aspectos daquilo que se atribui à figura de Cristo é totalmente incompatível com o tipo de vida que teria vivido, né, e o tipo de relações, né, que ele teria proposto. Né. Tem muitos aspectos que passaram por uma espécie de reviravolta. Né. Imagina, né, ele teria chicoteado, né, os mercadores do templo, escandalizado com aquilo. Né. Aqueles que vendiam, né, falsos remédios, falsas esperanças, né, falsas curas, etc. Então, né. Tem nada a ver, por exemplo, com o exercício da medicina, hospitais extremamente subordinados ao processo de reprodução do capitalismo e sempre em cada sala com a imagem de Cristo. Né. Isso acontece muito, como a gente vai ver daqui a pouco aí. Né. Então, por que eu falo que essas, digamos assim, expressões de movimentos
que poderiam ser chamados de comunistas, né, acontecem, né, ao longo da história, né, especialmente em sociedades camponesas. Em geral, são movimentos populares, né, do povo pobre, né, como quanto mais antiga a história, maior a proporção de pessoas que viviam, né, no campo, né, na zona rural, é compreensível que tenham sido revoltas fundamentalmente camponesas. Bom, em que eu me baseio para isso daí? Me baseio em textos, né, já marxistas, né, mas sobre determinados períodos históricos, e também em alguns teóricos, né, e historiadores, inclusive, em alguns casos principalmente, que trabalharam isso aí ao longo dos últimos séculos, né, especialmente a partir do final da Idade Média, na Europa ocidental, né, na crise do feudalismo, né, e mais tarde naquele longo processo que acabou desembocando na formação das sociedades capitalistas, né, a primeira delas, aliás, a inglesa. Né. Então, qual é a ideia? Né? A ideia, eu poderia explicar melhor mencionando o autor que voltou a ficar em voga hoje, né? Um grande autor, um grande intelectual, francês, chamado Alain Badiou. Né? Alain Badiou, atualmente, né? É uma figura, digamos, mediática, aparece muito na televisão, pode-se assistir a vídeos, né? Dos quais ele participa, né? Programas de TV, conferências, né? Atos políticos, etc. Então, né? Tem sido publicado em boa parte do mundo, inclusive no Brasil. Né? Se alguém procurar, vai achar a obra dele já pronta, né? Essa coisa todinha. E ele, quando jovem, ali nos anos 60, e ao longo da década de 1970, ele era, além de um jovem intelectual brilhante, um ativista também. Ele era maoísta, né? Muito ligado naquela época à Revolução Cultural Proletária na China, essa coisa toda, e produzindo livros já muito interessantes. E tem um livro dele naquela época, que ele escreveu com um colega dele chamado François Balmet, chamado Sobre a Ideologia. Né? Possível, acho que não tem tradução ainda para o português, pelo menos aqui no Brasil. Bom, e nesse livro eles lançam a hipótese sobre o que eles chamam de invariantes de massa. Né? Então você tem os invariantes de massa. Então, que seriam três. Né? O que seriam esses invariantes ideológicos de massa? Segundo eles, toda revolta, né, popular, toda revolta popular, né, especialmente revolta camponesa, porque eles falam em revoltas camponesas? Primeiro, pelo motivo que eu já mencionei, as sociedades, quanto mais antigas, mais pela presença camponesa. Né? E segundo, também pela experiência da Revolução Chinesa. Né? A longa revolução lá, né? Que acaba desembocando na tomada do poder em 1949, e com a participação camponesa muito forte. Né? Bom, então, quais seriam esses ideológicos de massa presentes em todas ou quase todas as grandes, né, revoltas camponesas, aquelas mais fundas, né, etc. Então, diriam eles, haveria um invariante marcado pelo sentimento contra a propriedade privada, né? Então, um sentimento anti-propriedade privada. Outro variante que seria contra a burocracia, né? E um outro variante, digamos, anti-estatal. Né? Então, você tem contra a propriedade, né? Contra, né, a burocracia e contra o Estado. Então, isso aí estaria presente, né? Digamos assim, com pesos diferenciados, né? Com maior ou menor ênfase nas grandes revoltas populares, né? Ao longo da história, né? Isso já antes do capitalismo. Bom, então, então está presente, né? Por exemplo, vale a pena estudar isso aí
e algumas revoltas populares aqui no Brasil, né? Desde, bom, talvez até anteriores a Canudos, né? Durante o período escravista mesmo, né? Inclusive estudar a composição étnica da revolta de Canudos, né? Que ainda falta muita coisa acerca disso, né? A mesma coisa em relação a alguns quilombos, né? Movimentos quilombolas ao longo de todo o período escravista, vale a pena ver, né? Então, bom, eu não vou ficar citando muito, né? Movimentos populares, inclusive de caráter religioso, no Nordeste, né? Ceará, por exemplo, né? Existe muito a ser estudado sobre isso daí. E até coisa mais recente, né? Do tipo movimentos camponeses contemporâneos. Eu pegaria esse contemporâneo, por exemplo, e inseriria aí o movimento de Trombas e Formoso, aliás, a única luta camponesa vitoriosa na história do Brasil, que pouca gente conhece, né? Tem alguns livros já importantes sobre, né, o movimento de Trombas e Formoso. Na década de 1950, o Partido Comunista, na época, participou, teve ativistas que participaram desse movimento, lá no interior do então estado de Goiás, né? E uma zona de poceiros, de grileiros que queriam tomar terra dos poceiros, né? Essa coisa todinha. Chegaram a pegar em armas, foram vitoriosos, e o principal líder desse movimento, o José Porfírio, ele se elegeu, inclusive, deputado estadual naquela época, adquiriu uma casa bem grande lá em Goiânia, capital de Goiás, para receber, né, as pessoas, tão ativistas, essa coisa todinha, e ele foi liquidado pela ditadura militar. Logo depois do golpe de 64, ele foi preso, né? E assim que libertado, já houve uma traição para que ele, né? E ele caiu, né, facilmente nessa traição, acabou sendo executado. Né? Um colega dele, de prisão, que saiu com ele e conseguiu sobreviver. Né? Então, tudo isso é muito pouco estudado, né? Nas escolas, claro, né? E mesmo pelo pessoal mais à esquerda. Né? O Brasil tem um passado de lutas que deve ser estudado com muito carinho, deve ser valorizado. Né? E eu imagino, do que eu li sobre o assunto, que talvez se pudesse usar como parâmetro, como referência, né, no estudo desse movimento, essas formulações sobre invariantes comunistas de massa. Ponto 1. Né? Ponto 2. Tá. Agora, eles são igualitaristas, eles são burocráticos, eles são anti-propriedade, né? Eles, digamos, e são, digamos, anti-Estado. Né? Tá, eles são pela igualdade, digamos assim. Em geral, são muito marcados pelo chamado igualitarismo. Agora, esses movimentos, eles têm esses invariantes, né, que eu estou mencionando, acontece de um modo ou de outro em todas as épocas, em todas as regiões. Tá, né? Agora, em cada época, segundo os autores, né, esses movimentos são dirigidos, essas aspirações, são dirigidas por, digamos, intelectuais, ativistas políticos, né, que representam os interesses da classe revolucionária naquele momento. Né? Então, isso aí fica interessante ver, e aí eu vou pular desses dois autores franceses para alguns grandes historiadores, especialmente ingleses, né, que eles chamam de historiadores marxistas, né, muito importantes no movimento intelectual inglês e mundial no século XX. Né, o mais famoso dele, Hobsbawm, mas houve vários outros aqui. Eu estou pensando mais especificamente no Christopher Hill, né, especialista no estudo das revoluções inglesas do século XVII. Bom, e também tem livro dele sobre a Revolução Bolchevique, nessa cultura oriental. E qual é a ideia aí? Né? Eu acho hipótese, né, de leitor, né, é que porque esses livros, tanto do Badiou como as pesquisas realizadas por muitos autores, né, sobre as revoluções inglesas do século XVII, foram bem contemporâneos. Né? Então, provavelmente, o Badiou e o Balmain tiveram influência apenas de movimentos populares, camponeses e tal. No Oriente, né, ou mesmo na União Soviética, também que bem menos, né, é muito provável que eles tenham, né, tido contato com essas contribuições dos historiadores ingleses, né, para ficar só no caso
deles. Né? Então, o que eles analisam lá? Eles analisam, digamos, o processo de desagregação do feudalismo, né? O processo, mais especificamente, de desagregação dos feudos, né? Aquele processo de cercamento das terras por uma nobreza que já passava por um processo de aburguesamento, né? E de expulsão dos servos, né? E servas da terra. Né? Então, cercaram. Né? O Marx estuda muito isso, né? Trabalhar sobre o processo de acumulação primitiva, né? Para explicar o surgimento daquele novo tipo social que não nasce em árvores, né? Ele é historicamente produzido, que é o surgimento do proletariado moderno. Né? Basta ler, por exemplo, o capítulo 4 do livro 1 do Capital, né? Aquele que precede o sobre processo de trabalho e valorização, né? Em que ele vai abordar o processo histórico por meio do qual, né, surgiu essa figura nova, que é de indivíduos livres, né, em um duplo sentido. Né? São trabalhadores livres, primeiro, porque eles são despojados de qualquer propriedade, né, dos meios de produção. Né? Eles são proprietários de quê? Segundo aspecto, de si mesmos. Eles são cidadãos. Né? Então, você tem, né, naquele processo lá de constituição dessas novas classes, né, que serão fundamentais para o modo de produção capitalista, né? Ao estudar isso aí historicamente, é claro que o Marx está voltando, está com os olhos voltados para o processo lá na Inglaterra. Né? Isso aí tem que ser, digamos, tematizado, né? Quando se abordam outros processos de transição para o capitalismo. Mas pegando lá, ele vai, né, ficar, né, muito atento a isso. Né? Ou seja, esta expropriação dos servos da gleba, ela é complementada pela atribuição de uma liberdade jurídica a eles. São mais dependentes. Eles não são mais subordinados aos desejos do proprietário do feudo, do senhor feudal. Eles agora têm o direito de ir, né? Eles são cidadãos civis. Eles não votam, né? Claro, né? Claro, para os dominantes da época, e até hoje há uma recência muito grande. Aqui os proletários votem, né? Mas eles têm o direito de ir e vir, né? E o direito de concordar com o contrato, fazer contrato, vamos sintetizar, né? De contratar. O contrato supõe a liberdade jurídica. Só faz contrato, no sentido, né, rigoroso do termo, que é livre, inclusive, para não fazer aquele contrato. Né? Isso é muito presente na ideologia burguesa, porque oculta que proletários e proletárias são obrigados a fazer o contrato, não por uma questão meramente de vontade própria, né, de autonomia jurídica, mas porque se não fizer o contrato vão morrer de fome. Né? Então isso é ocultado pela ideologia jurídica burguesa. Mas, de outro lado, digamos, é uma diferença objetiva em relação aos servos do modo de produção feudal, né, para falar assim. Bom, então você tem essa nova realidade. Né? Bom, agora, quem desses grandes contingentes, aliás, sem emprego, né, digamos, hordas, né, de homens e mulheres vagando pela Inglaterra, aí que você tem leis extremamente repressivas. Né? Roubou um pão, foi degradado para a Austrália, essa coisa todinha. Então, para controlar, né, aquelas hordas que atemorizavam, né, a grande parte da chamada gente de bem naquela época lá. Bom, agora, você tem aí, a partir do momento em que grandes contingentes, né, sociais adquirem, digamos, a chamada cidadania civil, como muitos autores já abordaram isso, é claro que eles vão lutar para ter cidadania política também. Né? Como é que nós somos livres, nós somos iguais, né, fundamentalmente iguais a todos, mas nós não podemos participar da política, sequer podemos votar. Né? É claro que você tem uma reivindicação de formas, né, pela cidadania política, pelo direito ao voto. Né? Foi o que aconteceu na Inglaterra já no século XVII, aos montes. Né? Então, tem movimentos lá que lutam não só pelo direito ao voto, né? Lutam pela igualdade, inclusive de bens, né? De possuir essa coisa todinha. Né? Então, você tem, por exemplo, os diggers, né?
os levelers, os niveladores, os cavadores, né, têm se dado na Inglaterra, que até atrai turista até hoje, né, por conta de terem sido cenários, né, de grandes movimentos desse tipo aí, inclusive durante a Revolução Puritana, aquela que, por algum tempo, implantou uma república lá na Inglaterra durante o século XVII, liderada pelo Cromwell. Né? Bom, o debate naquela época era muito forte. Né? Inclusive, houve, e o Christopher Hill tem livro sobre ele, né? Mais de um, né? E, inclusive um em que ele se refere, faz uma comparação interessante que já eu menciono, que é aquele debate sobre a igualdade. Né? Debate sobre a igualdade. Né? Então, os niveladores, o nome já fala bastante, né? Muito enfático aí, eles queriam igualdade. Queriam igualdade. Né? E a igualdade para eles significava, por exemplo, repartição de bens. Né? A terra é de todos, o fruto da terra é de todos. Né? A gente vive aquela coisa todinha. Né? É claro que alguns daquela época queriam dividir, inclusive, as mulheres. Né? As mulheres eram tidas como, né, também, né, a desfrutar pelos homens aquela coisa todinha. Né? Então, queremos a igualdade. Né? Queremos igualdade, queremos, né, que todos tenham acesso ao pão, todos tenham acesso à terra, aos frutos da terra, né? Aqui, na verdade, o nosso trabalho na terra, etc. Então, agora, a gente estuda ou dá aula nos cursos de graduação e pós-graduação sobre grandes pensadores, né, daquela época, né, os chamados contratualistas, por exemplo. Né, a coisa começa ali com o Hobbes, né, depois passa para o Locke, né, depois passa lá na frente para o Rousseau, né, o Kant, né, e aquela coisa toda. Né. Agora, a gente comete aquele duplo, né, digamos assim, perto meio complicado, né, e altamente questionável. Em primeiro lugar, a gente considera as ideias políticas como sendo endógenas, como se as ideias surgissem de outras ideias. Né? E aí, pessoal, veio o Hobbes, cara muito inteligente, ele falou isso e aquilo, aí na sequência veio o Locke, que já, né, discordou do Hobbes, né, com muita inteligência, então escreveu isso aqui, depois irá o Rousseau, né, que vai, né, combinar aqueles elementos do contratualismo de outro modo, né, e vai produzir, né, formulações também brilhantes e por aí vai. Né? Parece que as ideias surgem de outras ideias. E com isso, segundo problema, o que se oculta é o embate, né, em cujo interior essas ideias foram formuladas. Ou seja, em grande parte, as formulações do Hobbes, né, acerca do contrato pelo qual se funda o Estado, acerca das características fundamentais do indivíduo humano, egoísmo, né, racionalidade. O bicho homem é muito perigoso, que ele é egoísta, ele é racional, né, e ele tem o sentimento de que todos são iguais. Então, como é que um vai aceitar não ter nada enquanto o outro tem muito? Se ele é egoísta, ele vai querer para ele. Se ele é racional, ele vai usar os meios mais adequados para tomar aquilo do outro que tem mais do que ele. Né? Essa competição desenfreada que faz com que o estado de guerra, o estado de natureza, né? O estado, aquela situação em que não existe o Estado, instituição política, né? Seja um estado de guerra onde o homem é o lobo do homem, aquela todinha. Né? Então, mas como esses indivíduos egoístas são racionais, né? Eles racionalmente, cada um pensando em si mesmo, não porque gosta do outro, né? Não, ao contrário, cada um compete com o outro. Mas está vendo que essa competição solta está levando todo mundo à morte. Né? A insegurança, né? A ausência de propriedade privada, por aí vai. Né? Então, melhor racionalmente, cada um de nós, indivíduos, abrir mão do poder que em favor de uma terceira pessoa soberano, né? E nós, a partir de então, nos contemplar vida boa e satisfeita. Nós vamos ter bens, propriedade, claro que o soberano pode tomar. Né? Mais tarde vai chegar o Locke, não, o soberano não pode tomar. Não pode. Porque existem direitos inalienáveis, entre os quais o direito de propriedade. Né? Aí você vai. Aí depois vem não sei quem, o Rousseau, tá. Pera lá. Né?
o Locke não está escrevendo, o Hobbes, eu vou escrever porque eu sei que depois virá um cara que ele vai me contradizer. Ele está escrevendo fundamentalmente num debate com os movimentos populares daquela época. Né? O argumento dele, de uma maneira simplificadora, não vou ter tempo de desenvolver muito isso aqui, é o seguinte: cara, vocês querem igualdade? Eu falei, tá, mas agora a única igualdade possível é a igualdade civil. Né? É todo mundo ir e vir, né? E trabalhar, fazer um contrato de trabalho, etc. Então, igualdade política, querer votar, né? Pior ainda, ser candidato, todo mundo, não proprietário, isso é impossível, cara, é um absurdo, absurdo. Né? Então, você tem ali algo que ilustra bastante aquela hipótese desenvolvida pelo Badiou, né? Que talvez até se inspire, né, em textos escritos sobre, né, as revoluções inglesas do século XVII. Ou seja, grande parte do pensamento, né, da ideologia, digamos, contratualista é um esforço, né, diria o Gramsci, dos intelectuais orgânicos daquela época, das classes dominantes, no sentido de convencerem os dominados de que sim, nós também somos pela igualdade, mas pela igualdade possível, né, por aquilo que é factível. Não adianta querer dar burro em ponta de faca. Né? E a igualdade possível, entendam, é a igualdade de todos perante a lei. Acabou, né? Não queiram votar. É interessante que, inclusive, soldados do exército liderados pelo Cromwell, né, durante a Revolução Puritana, a Revolução foi vitoriosa, né, durante algum tempo, tal, levou, né, a uma república lá na Inglaterra, né, inaugurou o mercantilismo, inclusive, né, na Inglaterra, tal. Muitos soldados eram adeptos do igualitarismo, né, popular naquele momento. Agora, qual é a tese do Badiou e do Balmer? Né? É aquela, olha, em cada época, os invariantes igualitaristas de massa, eles são apropriados, né, e direcionados pela classe revolucionária daquela época. Né? E a classe revolucionária daquela época era a burguesia. Então, para a burguesia, digamos da maneira mais simples, né, o igualitarismo possível que era esse que até hoje né, ela defende. Ela defende. Né? O Estado burguês tenta, às vezes, né, responder a demandas de modo a ampliar isso aí. Mas a burguesia, em geral, não gosta de todo mundo votando. Né? De vez em quando o ministro aí fala que não dá para abrir tudo, não dá para todo mundo votar. Né? Isso não é questão de votação, tem que ser quem tem responsabilidade para decidir e tal. Claro. A burguesia, em geral, quer que apenas ela e seus próximos, né, e seus prepostos tenham o direito, né, de participar do processo político. Né? O povo nem votar, muito menos ser candidato. Daí que a luta pelo sufrágio foi uma luta muito importante, o sufrágio popular, né, o sufrágio para os trabalhadores, depois para as mulheres trabalhadoras, inclusive, essa coisa todinha. Uma luta importante, mas ela digamos, bem ou mal, ela acabou sendo formatada no interior das estruturas de dominação burguesa. Foram lutas importantes, muito importantes. Daqui a pouco pode ser que a gente volte a lutar por isso, inclusive, do jeito que as coisas andam, né? Mas, digamos, foram enquadradas, né, pelas estruturas de dominação burguesa. Né? Então, claro, todos são iguais. Todos são iguais perante a lei. Né? O soberano é o povo. Na Idade Média, não era o povo que era o soberano. Né? O soberano é o povo. Né? E em nome dele, né, é que é exercido o poder, aquela coisa todinha. Tem toda essa, né, tirada de chapéu, né, homenageando o povo para depois deixá-lo, né, contente e no devido lugar. Aliás, um povo indiferenciado. Né? As classes elas se dissolvem, né, no interior desse povo aí. Né? Então, digamos, esse período marcado pela transição do feudalismo para o capitalismo, nesse processo histórico que a gente conhece mais daqui, né, que é o processo, digamos, ocidental, né, onde está ocidental, melhor escrever, até europeu, né, ocidental, mais tarde, né, aqui na América do Sul também, né, faz falta, né, um conhecimento da história mais abrangente, né, que leve em conta o que aconteceu na China, no Vietnã, na Índia, né, no chamado Oriente Médio, na África, né, tudo isso até hoje
realmente desqualificado na prática por todos nós aqui, né? É um certo colonialismo cultural, como, né, muitos já mencionaram, né? Mas digamos que aquele período desse da Europa Ocidental, ele foi muito marcado por isso. E depois nos Estados Unidos também, né? No caso do Brasil, da América, né, chamada Latina, tem que ser estudado também mais de perto, né? Então você tem isso aí, né? Essa ideia de igualdade, digamos, sendo apropriada, né, e massificada pela burguesia, né? No caso, pelos intelectuais, né, orgânicos da burguesia, né? E de modo a neutralizar, né, absorve, assimila, neutraliza lutas populares no momento em que a capacidade de iniciativa, né, dessas classes populares não era tão grande como veio a ser mais tarde, né? Você tem isso também, né, continuando um pouco, naquele período pós-Revolução Francesa. É claro, você tem uma série de obras, né, Utopia, né, do Moros, né, lá na Inglaterra, o Campanella, Sá do Sol, bom, aquilo que chama alguns de socialismo utópico, né, o pré-socialismo utópico, que tem, isso aí daria várias e várias palestras aí, né? Mas, correndo um pouco, o processo revolucionário francês é muito marcado por isso também, né? Pela ideia de igualdade e a mesma disputa, né? O campesinato, né? Os artesãos pobres, o povo pobre urbano, trabalhadores pobres urbanos estavam lutando pelo direito de votar também, né? E você tinha os girondinos, né, argumentando, escuta, direitos civis, resumindo, né? Então, sim, direitos políticos para todos é uma vã loucura. Essa palavra foi muito usada contra quem era a favor do sufrágio universal. Durante o curto período, como a gente sabe, a convenção, né, durante aquele período mais radical da Revolução Francesa, adotou o sufrágio universal masculino, né, que já deixa de ser universal, mas é chamado assim, e o que durou muito pouco tempo. Durou muito pouco tempo, porque já durante a própria Revolução Francesa, na chamada reação termidoriana, isso aí foi deixado de lado, foi abolido, né? E de lá para cá você tem essas idas e vindas da luta pelo sufrágio universal, né? Aí vale a pena ler o Lossurdo, inclusive. Ele tem textos muito interessantes sobre essa luta pelo sufrágio universal, desde, né, o período anterior até o período posterior à Revolução Francesa. Por exemplo, aquele Democracia ou Bonapartismo, aquele Contra a História do Liberalismo e por aí vai, né? Ele tem bastante texto sobre isso. Não quer dizer que eu concordo plenamente com ele, mas é um grande autor e vale a pena lê-lo, né, com criticidade, que se aplica a qualquer autor. Bom, então ali você tem um período, já no fim da Revolução Francesa, digamos, né, no fim do século XVIII, início do século XIX, no período napoleônico, né, e mesmo depois da queda definitiva do Napoleão, 1815, né, uma série de movimentos que são, digamos, revoluções dentro da Revolução, né? Ou seja, movimentos populares, né, que expressam, inclusive já com a presença de alguns operários, né, muitos artesãos, aquela coisa todinha, cada vez mais a presença proletária, né, e que expressam essa aspiração por igualdade, né, essa aspiração por igualdade. E é interessante que você tem também, do outro lado, ideólogos burgueses que a gente estuda em sala, né, mas só estuda esses caras, não estuda, né, contra quem eles estavam, né, produzindo, né, teoria, ideologia e tal, né, o cara até hoje, né, incensado hein, por muita gente, o Benjamin Constant, ele participou da Revolução Francesa, fase final, ele participou da monarquia, né, durante o período do Luís XVIII, né, irmão do que morreu durante a Revolução Francesa, Luís XVI, irmão também, né, esse derrubado pela Revolução de 1830. O Constant foi né, uma figura brilhante, né, escritor, um pensador, romancista e também um grande político profissional, né? E ele pronunciou um discurso, 1818, se não me fala a memória, um pouquinho antes da independência do Brasil ser proclamada, chamada Liberdade dos Antigos, né?
a liberdade dos modernos, contrário, a liberdade dos modernos comparada do antigo, tanto faz, né? E quer dizer o seguinte, olha, a liberdade dos antigos era fundamentalmente participação dos assuntos públicos, né? Isso remete a Atenas, né? No século V a.C., a República Romana, tal, né? Então o cidadão, ele era cidadão pleno, ele adorava o que fazia, o que ele fazia? Participava da Assembleia, das decisões, né? Políticas e tal. A liberdade dos modernos, não, até porque ninguém é bravo mais, a gente tem que, né, cuidar da vida e tal. A liberdade dos modernos é a fruição dos prazeres da vida privada, né? Então, não é ficar fazendo política o tempo todinho, né? Naquela época não havia energia elétrica, não havia aplicativos, não sei se já tinham massificado a pizza, né? Essa coisa todinha que vem dos árabes, tal, passa pela Itália, mas na hora que você lê o Constant, parece que nós estamos hoje aqui, sem pandemia, pedindo a pizza pelo aplicativo. Seja, nós somos livres quando nós nos reunimos com amigos, amigas, em casa, no condomínio, né? Cortamos a pizza, abrimos a garrafa de vinho, né? E vão viver, então, a nossa liberdade, né? Muitos grandes intelectuais hoje defendem, né, a ideia disso. Eu me lembro ainda, num congresso do SPPC, que eu perguntei para um grande autor que estava falando sobre isso, escuta, mas peraí, os burgueses fazem política até na cama, né? Nas suas festas, ditas privadas, eles fazem política o tempo todinho. Eles têm assessorias que fazem política por eles o tempo todinho, né? E para usar uma frase que faz falta, que é de um grande humorista estadunidense, o Congresso dos Estados Unidos está tão insensado agora, né? É o melhor Congresso que o dinheiro pode comprar, né? Lá eles falam muito isso, né? Isso aqui é o melhor notebook que o dinheiro pode comprar, o melhor celular e tal. O melhor Congresso que o dinheiro pode comprar é o Congresso dos Estados Unidos, né? Então, ele é intrinsecamente ligado à dominação burguesa de classe, né? As diferenças são quanto às modalidades, a menos que a gente vai achar que o Biden é um comunista desde criancinha, ninguém sabia, né? Ele, etc. E tal, né? Então você tem o Constant, né? E que o Biden, só ele faz política, os grandes empresários que a campanha dele, do Trump, né? Essa outra, não fazem política, eles estão fazendo política o tempo todo, né? A presença do Estado, né, e da política, por exemplo, ela é fundamental, né, no capitalismo contemporâneo, mais do que era ainda na fase anterior ao imperialismo, né? Mas vamos tocar o barco aqui. Naquela época, primeira metade do século XIX, você já tem lutas igualitaristas muito fortes, né? Muito fortes. E já atropelando aquela tese atual, o Bobbio contribuiu para divulgá-la muito, segundo a qual os liberais são apaixonados pela liberdade, né? E a esquerda, né? A esquerda, então, ela é apaixonada pela igualdade, né? Eu diria que, pode ser engano meu, eu preferi os dois, né? Igualdade e liberdade. Na hora que eu leio o final do capítulo 2 do Manifesto do Partido Comunista, ali está escrito o quê? E com isso, após um período de transição socialista, haverá uma sociedade onde o livre desenvolvimento de cada um será a condição para o livre desenvolvimento de todos, né? É uma referência, ele nunca quis ficar descrevendo o comunismo, mas o Marx e o Engels estão fazendo uma referência lá a uma sociedade pós-transição, né, pós-socialista, uma sociedade comunista, uma sociedade sem Estado, uma sociedade sem classes, uma sociedade com alto desenvolvimento das forças produtivas e onde trabalhadores e trabalhadoras tenham condições de controlar, né, esse desenvolvimento e não sejam arrastados por ele, né? Só nessa frase lá, ele fala liberdade duas vezes. Ele fala liberdade duas vezes. O livre desenvolvimento de cada um será condição para o livre desenvolvimento de todos, né? Bom, então, os liberais, quando fazem essa oposição meio assim, né, meio engenhosa, né, entre, não, as esquerdas prezam a igualdade, mas eu tenho medo da liberdade, né? Porque nós, liberais, né, prezamos a liberdade, né? Principalmente em relação ao Estado, né? Mastodôntico, né? Essa coisa jurássico, né? Por aí vai, né? Não, o comunismo, ele em geral, ele propõe, né? Aspira, expressa aspiração para uma sociedade sem classes, né? Uma sociedade sem opressão, sem exploração,
marcada pela liberdade, né, dos seus amigos, né? Eles e elas são. Né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar muito aqui, né, somente o pessoal mais jovem que está chegando à discussão sobre esses temas, é que quando os marxistas falam em comunismo, sem exceção que eu conheça, eles pensam, né, e lutam por uma sociedade, né, o objetivo, digamos, estratégico maior é esse, uma sociedade sem classes, sem propriedade privada, até porque para ver classes sociais é preciso haver propriedades privadas, né? A propriedade privada dos meios de produção, não é do meu celular, não é do meu livro, dos meus óculos, né? É dos meios de produção, né? E uma sociedade sem Estado, né? Porque o Estado ele se considera, né? Principalmente os marxistas, mas não só, né? Mas eu acho que mais sistematicamente os marxistas, como uma organização, um conjunto, né, de instituições, de aparelhos voltados para a organização política da dominação de classe. Então, a sociedade comunista, diferentemente da sociedade socialista, ela não, digamos, seria uma sociedade marcada pela presença de classes sociais. Não, peraí, mas não tem. Isso não procede, mas a Venezuela, poxa, lá o Estado manda em tudo. Em primeiro lugar, eu não sei se o Estado manda em tudo na Venezuela. Existe uma burguesia na Venezuela. Né? A Venezuela não é sequer socialista. Né? E que eu saiba, os líderes principais do sistema político venezuelano, começa pelo Maduro, né? Em nenhum momento ele se pronunciou a favor do comunismo, eles falavam muito antes em socialismo do século XXI, né? Teria outras características, né? O que eles tiveram, Chávez, né, o próprio Maduro, posições, digamos, mais democráticas, anti-imperialistas, né? Mas em nenhum momento é laico. Não, mas tem Cuba, né? Cuba, então, em primeiro lugar, Cuba é diferente da Venezuela, não é só pela questão geográfica, né? É uma ilha e tal, né? Cuba é um país, né, que, com uma dificuldade muito grande, luta pelo socialismo, luta pela construção de uma sociedade socialista com vistas a, no futuro, né, a chegar a uma sociedade comunista. Essa luta se dá no momento em condições muito desfavoráveis, né? O povo cubano é heróico, né? Resiste ali, da maior potência imperialista do planeta, né? Com uma ousadia, com a criatividade, com a firmeza, né? Exemplares, né? Mas ele sequer construiu uma sociedade socialista. Né? E ali a ideologia nacionalista ela é muito importante até para a sobrevivência daquela sociedade lá. Então você pode falar que boa parte dos dirigentes cubanos, né, e grande parte das classes populares também, tem um ideal de chegar ao socialismo, né, e quem sabe chegar até ao comunismo. Mas que eu saiba, o comunismo é muito tematizado, né, em Cuba, ainda mais nesse momento que eles estão numa posição extremamente defensiva. Né. Isso a gente podia falar em relação a cada caso, né, específico, então, a antiga União Soviética, a Rússia de hoje não tem um governo que se afirme, mas nunca, né, comunista, pelo contrário, um governo voltado para o capitalismo, explicitamente nacionalista, e que tem, digamos, atritos muito grandes com o imperialismo, né, hegemônico, a começar pelas tropas da OTAN que cercam, né, a Rússia, né, no seu lado ocidental. Né. E a China também não é comunista, o grande debate hoje é se a China ainda é socialista. Alguns acham que sim, como projeto, né, e como prática, né, de política, né, etc. E outros já colocam em dúvida se a China, né, ainda pode ser considerada, digamos assim, uma formação social cuja força dirigente é voltada para a construção do socialismo, e em sendo voltada se este socialismo é possível. Então, é um debate muito grande. Né? Então, nenhum marxista que eu conheça afirma que existe uma sociedade comunista hoje, né, em qualquer lugar do planeta. Né? Não. Comunista hoje se aplica àqueles que aquelas lutam pela construção de uma sociedade comunista.
certo? Que seria uma sociedade diferente da sociedade socialista, inclusive, né? E já eu vou tocar nessas diferenças aí. Né? Bom, agora, o que se tem também no século XIX são movimentos muito marcados pela ideia de igualdade. Né? O que não implica abandonar a ideia de liberdade. Né? Eu cito muito em aulas, todinha, levo vídeos, tal, aquele quadro do Delacroix, que é um dos quadros mais famosos do mundo, né? Todo mundo já viu a produção dele, então, que é um quadro uma tela muito grande, está lá no Louvre, museu na França, né? Que é a liberdade conduzindo o povo. Então você tem uma mulher, né? Isso começou com a Revolução Francesa, até antes da França ser simbolizada por uma mulher. Então é a França ali, é uma mulher simples, né, do povo, o vestido dela, as axilas, né, o sovaco, vamos falar assim, né? Tanto que muita gente olha ali, né, assim na língua, que coisa mais tosca, mais pobre, né? Ela é do povo pobre ali, né? E ela, com a bandeira da França, está conduzindo a França. Está conduzindo a França, né? Tem um garoto lá com a garrucha, tem um burguês, né? Tem soldados caídos. Se olhar direitinho no fundo, tem soldados napoleônicos. Napoleão já morreu, mas eles eram, né, digamos, mais progressistas, né, do que o governo e o Estado francês naquela época. E a liberdade conduzindo o povo é o povo. Você tem um burguês lá, né, perdido, tal, porque está participando também, aquela coisa toda. Mas ali é o povo lutando pela liberdade, que está conduzindo o povo, a França. Né? E o próprio pintor, o Delacroix, que ele coloca até o nome dele lá, então, ele está bem espantado com aquilo que ele admira. Né? Ele está vendo personagens muito estranhos, muito é o povo aparecendo. Né? Passa aquela ideia de onde veio. Né? Não é muito comum o povo fazendo política direta, né, nas ruas, daquela maneira, enfrentando as tropas da repressão, etc. Então, né? E ali o nome é liberdade, não é só igualdade conduzindo o povo, não. Né? Então você tem essa operação ideológica em separar uma coisa da outra. Até porque, poxa, igualdade, mas eu sou um cara tão culto, tão inteligente, tão criativo, por que eu vou me submeter à maioria que em geral é burra? Né? Então eu quero preservar, assim, toda a minha liberdade. Né? Ou seja, é uma concepção burguesa de liberdade, né? Como se fosse a liberdade, né, no sentido unicamente pensável. Não é, não. Né? Não é, não. E o comunismo aponta essa ideia, né? Não só a ideia, essa realização, né, de uma ordem social marcada pela liberdade e pela igualdade, né? Não no sentido burguês do termo aí. Né? Tem muita gente que acha que, né, por exemplo, atualmente, a sua liberdade é sair sem máscara, né? É colocar a vida de outros em risco, né? E não para a sua liberdade. Né? São burgueses? Não, não são burgueses. Em geral, são de classe média, né? São pequenos burgueses, e às vezes se explora também a rebeldia popular sem rumo. Né? Que se vê rebeldia, acaba, tem gente que está morrendo achando que está sendo rebelde, desafiando as normas aí de segurança contra o Covid. Né? Mas, em geral, são admiradores da burguesia. Né? Porque a burguesia mesmo, né? Não os ricos, né? Uma coisa é burguês, né? Outra coisa é rico. Tem rico que não é burguês. Né? A burguesia está acima disso. Né? Os burgueses não mudaram a sua rotina, ganharam mais status. Estão ganhando muito mais, estão acumulando muito mais capital. Né? Está havendo uma expropriação, né, dos trabalhadores muito maior, uma expoliação imperialista gigantesca. Né? A Amazon, um dia, as ações subiram são bilhões, né? E o principal proprietário dela ficou trilionário, né, sem fazer praticamente nada, né? Só deixando as ações a subir aquela coisa todinha. No Brasil também. Né? Os burgueses estão acumulando capital de uma maneira fantástica e o povo pobre, até por causa do desemprego, do subemprego, etc., está ficando cada vez mais pobre, né? Mais, como dizem aí, vulnerável. Né? Agora, os burgueses mesmo não mudaram a rotina. Né? Eles não vão pensar, cara, e o carnaval? Né? E o restaurante onde eu vou lá, sei lá, aqui em São Paulo, no Alto de Pinheiros, ou lá em Pinheiros. A burguesia não frequenta esses restaurantes que a alta classe média frequenta, que caras que querem aparecer, ser vistos. Então, muito chama a atenção, por isso a burguesia ela é praticamente invisível. O circuito que ela percorre, né? Hotéis,
ilhas, né, que são apropriadas privadamente, navios, aviões, jatos, etc. Então, isso não mudou. Não mudou. Ninguém. E, cara, será que eu vou passar o carnaval e me arriscar? Isso não se coloca para a burguesia brasileira, nem para a burguesia em qualquer país do mundo. De vez em quando sai nos jornais, né? Um burguês nas Filipinas, é um grande empresário, né? Ninguém fala burguês. Nas Filipinas, ele queria ir a um lugar, acho que Bali, salvo engano, né? Descansar então, e ele postou lá no Instagram, sei lá onde, Twitter então, uma mensagem dizendo que ele alugou o avião, ele comprou todos os assentos do avião, para ele e a família dele sozinhos irem de avião. Ele ainda brincou, ficou mais barato do que eu alugar um jato e tal, né? É um cara muito modesto que ele não tem avião próprio, pelo visto aí, né? Talvez alguém até emprestasse para ele, tal. Mas esse mesmo comprou, né? Espiou publicidade com isso, etc. Pronto, a gente compra tudo, nós vamos como se fosse nosso, acabou, está alugando, fretamos o avião e tal, ponto final. É outro circuito, né? Tem gente que acha que o burguês é o Neymar, né? Nem imagina, né? O lugar do Neymar. Ele pode ser um ideólogo, mas é um intelectual orgânico da burguesia, né? Quando é exatamente um burguês, né? No sentido mais rigoroso e mais estrito, digamos assim, do termo, né? Então você tem né, essa ideia de liberdade, né, do cara que eu vou sozinho, sei lá o quê, eu me exponho, não tenho que dar satisfação a ninguém. Não é o burguês. Esse cara está achando que ele é um burguês, ou que ele um dia vai ser. Ele mitifica, ele acaba, né, construindo, né, uma figura aí totalmente ideológica. Né? Agora, bom, né, na primeira metade do século XIX, então você tem uma onda de chamadas revoluções, né, muito importantes. 1830 é essa, né, que é o motivo, né, para o quadro lá, Liberdade Conduzindo o Povo. Tem também de 1848, né, que o Marx analisa no As Lutas de Classe na França, logo em seguida, o 18 para o Mar de Luiz Bonaparte, né, que ali você já tem uma insurreição operária, né, insurreição de junho de 1848, no meio dessa revolução, ali já é coisa muito mais séria, mas ainda marcadas pela influência da ideologia dominante, que o Marx critica, às vezes até muito asperamente, lá no 18 Brumário do Luiz Bonaparte. Né? E aí você tem uma situação interessante. Por um lado, o Marx e o Engels simpatizam com esses movimentos revolucionários, né? Bastante. Mais tarde, com a Comuna de Paris, né? Inclusive já existia a Internacional, e o Marx, inclusive, em nome dela, né, estava o tempo todo informado, né, e solidário com a Comuna de Paris, essa coisa todinha. E você tem, por outro lado, já uma luta ideológica, que às vezes é muito intensa, para fazer aquilo que foi observado por aqueles estudiosos que eu mencionei no começo dessa fala. Né? Ou seja, os invariantes igualitaristas de massa, eles acabam sendo direcionados pela classe revolucionária, né, a daquele momento histórico. Né? Então, o que se tratava naquela época, por Marx, daí inclusive muita rigidez dele, né, em vários debates, então, era, digamos, direcionar o que fosse direcionável do igualitarismo, né, de massa e dos invariantes, né, ideológicos de massa, no sentido de uma revolução socialista. Ou seja, o ponto de vista do Marx, as suas lutas ideológicas, tal, né, era o seguinte: a classe historicamente revolucionária, né, agora, é o proletariado. E cabe a ele dirigir, no sentido de uma revolução proletária, esses, digamos, a expressão nunca foi usada por ele, né, esses invariantes, né, ideológicos de massa. Esse sentimento de igualdade, esse sentimento antipropriedade, né, esse sentimento anti-estatal, esse sentimento de solidariedade, por aí vai. Né? Canalizar isso e direcionar, né, para, né, uma revolução socialista, né, com vistas à implantação de uma sociedade sem classes e uma sociedade sem Estado. Né? Então, quer dizer, tem aí uma perspectiva com a qual eu concordo, né, segundo a qual, mais uma vez,
as ideias, né, elas não surgem apenas para complementar ou negar outras ideias. Elas adquirem um terreno adequado para se produzirem, né, e para, inclusive, ter um aspecto produtivo também, nas lutas de classes em cada, né, período histórico. Né. Não é à toa que, depois da derrota das revoluções de 1848, enquanto Marx escreve a Guerra Civil na França, etc., o Engels estuda as guerras camponesas na Alemanha. E essas guerras camponesas na Alemanha são durante a crise do feudalismo. São, em que ele vai trabalhar com a contradição entre dois hereges religiosos, o Martinho Lutero e o Thomas Müntzer. O Thomas Müntzer liderando a revolta camponesa e o Lutero ligado aos príncipes. Né? Ou seja, historicamente, ele até fala, alguns personagens acabam nascendo antes, né, das condições históricas para aquilo pelo qual eles lutam. Né? Ele está se referindo a Thomas Müntzer, né? Quer dizer, ali ainda não havia condições para o triunfo dela, a revolta camponesa. Né? Agora, por outro lado, a luta, né, anticapitalista, ela não é simplesmente uma luta, né, em que um grupo de iluminados a entra e leva até o final. Não. Ela tem que entrar. Veja, quando fala camponeses, nem todos são proletários. É claro que hoje, em grande parte do campo, no mundo, né, existe uma proletarização, um processo de apropriação dos meios de produção, né, do campo, por uma burguesia agrária, às vezes ligada ao grande capital, e, de outro lado, proletários e proletárias agrícolas também, né, como se fosse operários de lá. A relação é a mesma, produzem, né, lá a força de trabalho deles e delas produz o excedente que é apropriado, né, pelos capitalistas. Né? Bom, agora, tem outros amplos setores que ainda estão inseridos não como proletários rurais, né, nas relações sociais do campo. Né? E tem também a questão ideológica. Muitas vezes, mesmo sendo um proletário, né, proletarizado mesmo, né, pode ser que a cabeça dele esteja voltada, o coração também, e sejam voltados para adquirir um pequeno pedaço de terra. É muito comum o cara, ele ou ela, trabalhar no Brasil, inclusive empregadas domésticas, que têm um pequeno pedaço de terra no Nordeste, por exemplo, na Bahia, né, no Piauí e tal. Lá elas são pequenas proprietárias, pequenos tal. Muitas vezes voltam para lá, numa certa fase da vida, etc. Então, você tem uma ideia, uma inserção proprietária, mas, ao mesmo tempo, um pouco de inserção pequeno-burguesa que pode se reforçar, né, ao longo do processo. Isso produz ideológicos também. Né? Então, tem uma luta ideológica aí, política ideológica, né, que leva produzida pela necessidade de articulação de movimentos populares, de lutas populares, com lutas proletárias, que nem todas as lutas populares são proletárias. Né? Você tem uma, né, unidade e contradição aí. Isso coloca numa luta pelo socialismo, uma luta anticapitalista, e uma luta que, né, tem como objetivo, digamos assim, mais distante e mais, digamos assim, socialmente interessante, que é de uma sociedade comunista. Bom, tá. Isso aí marcou as internacionais, né? A primeira, a Associação Internacional de Trabalhadores, no começo a segunda também, com a Revolução Bolchevique triunfando, e a mudança de perfil, né, total da social-democracia, a terceira internacional, né? E agora nós estamos numa situação tão complicada que não tem nenhum internacional em termos práticos, né, revolucionária de longo alcance. Né? Nós vivemos um período de transição meio complicado. Né? Agora, por um lado, as perspectivas de uma sociedade comunista, elas aumentam muito, né? Quase como uma questão de sobrevivência da humanidade. Quer dizer, o capitalismo chegou a um grau de barbárie, né? A um grau de depredação do meio ambiente, das vidas humanas, né? De produção de uma população excedente, né? Para contingentes de trabalhadores, supérfluos, cada vez maior, né? Que alguns até torcem para essa
pandemia não sai muito tempo, não, porque se puder, né, levar, né, com ela grandes contingentes humanos, melhor ainda, porque não tem lugar para todo mundo. Né? Por aí se explica grande parte da violência policial, né, a letalidade, né, das guerras, os chamados refugiados da África, né, que fogem, principalmente para a Europa, que está mais próxima lá, né, o Mediterrâneo virou uma tumba, né, gigantesca lá, e como se esse país imperialista não tivesse nada a ver com a destruição das condições de vida na África para toda essa população, né? Que não vai para lá para ver o PSG, o campeonato inglês, tá? De perto, mas eles vão para lá porque é a única alternativa que eles conseguem ver, a não ser que mude tudo. Alguns diriam que eles são também parte dos novos proletários do século XXI. Né? O Badiou, por exemplo, acha isso, vários outros autores também, é uma hipótese interessante. Se for naquela linha dos não proprietários dos meios de produção, daqueles que nada têm a perder, a não ser os seus grilhões, eles são proletarizados. Né? Eles podem vir a engrossar massas proletárias do século XXI. Né? Então você tem todo um processo aí complicado, porque não está muito definido o perfil do proletariado no século XXI. Ele é muito diferente, a gente nota, do perfil do proletariado da segunda metade do século XX, que é diferente do perfil do proletariado da primeira metade do século XX, etc. Né? Então, você tem, né, mudanças desse perfil, até porque você tem mudanças, inclusive, nos meios de produção. Nos meios de produção, nos processos de trabalho, né, que sempre que vem uma novidade aí, né, isso é apresentado como sendo a emancipação humana. Né? O trotismo era a liberdade dos trabalhadores limpas, não tinha capataz, eles faziam tudo, né, combinado, combinavam tudo, inclusive o tempo que eles iam levar para produzir aquela turbina, né, aquele produto qualquer, porque se fosse antes do prazo definido, eles ganhariam bônus com aquilo, né, etc. Então, um controlava o outro, né, aquela coisa toda, a fábrica limpa, o just in time, chegava na hora a peça, não tinha estoque, né, uma beleza. Se for aos Estados Unidos, não tem estoque, nem para o setor de armamentos. Houve uma época em que os Estados Unidos jogavam trigo ao mar, que já estava velho, era do estoque para eventualidade de uma guerra. Né? Foram ver agora, lá com a pandemia, estava tudo vazio, né? Coisa abandonada, apodrecendo. Então, quer dizer, e por outro lado, um desastre ambiental gigantesco. Nós vamos agora estigmatizar, porque o recém-eleito presidente dos Estados Unidos, pelo visto, vai jogar muito na perspectiva do que é chamado uma produção limpa, né? Uso de energias limpas, etc. Então, olha, tomara que ele dê conta e tomara que ele dê conta logo, porque se fracassar o plano dele, se o plano dele não for suficiente para recolocar nos trilhos o processo de exploração da força de trabalho nos Estados Unidos, a direita vai voltar, a extrema-direita vai voltar com tudo, estão só aguardando, né? Vamos ver os milagres que ele vai fazer nesses 4 anos aí. Como ele parece que está jogando pesado, nós vamos ter 4 anos de muita observação, né? Não só em relação à política no Brasil, mas à política mundial, especialmente a política nos Estados Unidos, onde as lutas anticapitalistas tendem a aumentar e as lutas da extrema-direita, que em última análise defende o capitalismo, tendem a aumentar também. Né? E mais agravado ainda pela questão ambiental, que é a questão planetária e que o capitalismo não tem a menor condição de resolver. Então, não é à toa que os Estados Unidos hoje são talvez o país onde mais pessoas se interessam pela obra do Marx, o país onde mais pessoas se interessam em saber o que é comunismo, né, e que alternativas se colocam diante do capitalismo. Agora, exatamente a fragilidade do movimento proletário agora, ela abre espaço para uma série de doutrinas, movimentos igualitaristas, né, a desigualdade, aquele movimentos aqui, finge que o Estado não existe, finge que, não é que finge, que não percebe, não leva em conta, né, que não existe um processo voraz de acumulação de capital que está levando a uma concentração de riqueza como nunca aconteceu, né, no capitalismo, né? Está havendo uma degradação do meio ambiente em todos os países, inclusive criando problemas que não são solucionáveis no plano do Estado nacional. Né?
cada vez é mais visível isso daí. Né? Bom, e agora, e o comunismo? Né? Como é que fica isso? Que uma coisa é falar do capitalismo, né? A coisa é ver como é que é esse tal de comunismo. Né? Por que ele é mais, digamos, necessário hoje? Ele pode ser necessário, mas pode não ser viável. Né? Tem esse duplo significado de necessidade. Bom, agora, aí você tem vários debates. Né? Tem vários debates que vale a pena falar um pouco sobre eles, né? Até historicizar um pouquinho. Né? Os marxistas apostam muito, né? Eles são muito atentos, quando falam de economia, né? A economia como uma estrutura. Né? Uma estrutura marcada por uma dupla relação. Eu vou falar só de uma para não tomar muito tempo de vocês. Essa relação entre desenvolvimento das forças produtivas e as relações de produção. Né? Então, as relações de produção são relações de propriedade e não propriedade dos meios. Né? Repetindo, não é a caneta, não é o mouse. Né? Pode até ser o computador se ele tiver, né, inserido no processo direto de produção. Então, você tem, digamos, certas relações de produção, elas são favorecidas, o estabelecimento delas é favorecido pelo desenvolvimento das forças produtivas. Né? Então, tem toda uma série de debates sobre isso daí. Né? Quando Marx e eu falaram sobre comunismo, pegando já, né, temas e lemas, né, produzidos já naquela época, um pouco antes, pelos socialistas utópicos, né, essa gotadinha, eles estavam muito atentos a essa coisa do processo histórico real. Né? Daí a recusa em ficar idealizando, traçando como seria a sociedade comunista. Escuta, o nosso problema aqui é ver as contradições do capitalismo e ver o que pode levar o capitalismo a mudar. Né? Seja do ponto de vista da relação de produção, seja do ponto de vista das forças produtivas. Né? Então a ideia era essa. Está lá o tempo todo, está no manifesto do Partido Comunista. O Marx tinha 30 anos fazendo, né, formulações que até hoje são brilhantes. Né? Aquela, por exemplo, de capitalismo não pode sobreviver sem revalorizar o tempo todo os meios de produção. Está lá. Ele está escrevendo aquilo quando ainda não havia energia elétrica utilizada pelas sociedades. Quando ainda, claro, não havia rádio, não havia televisão, não havia automóvel. A grande novidade tecnológica era a Maria Fumaça. Né? Era o trem a vapor que estava, né, realmente se expandindo pelo mundo, que era o que o capitalismo mais podia apresentar, né? Como desenvolvimento das forças produtivas. Né? Inclusive o Engels, em um texto que eu estava lendo aqui, de 1845, um texto em que o Engels, jovem Engels, estuda, curioso, com aquelas vidas comunitárias, experiências de vida comunitária, né? Nos Estados Unidos, né? Na Inglaterra, né? Aquele pessoal que, né, ia lá viver em igualdade, etc. Então, ele está muito atento àquilo lá, em 1855. E ele fala, num dado momento, que, olha, tem muitos argumentos contra isso, não vai dar certo. E não vai dar certo até porque, sabe, alguém vai ter que trabalhar, né? Alguém vai ter que, por exemplo, limpar a sujeira da casa. Né? As fezes humanas têm que ir para algum lugar. Né? E o Engels, né, é incrível, né? Até onde ele vai, ele fala, olha, isso aí tem resposta. Né? Tem resposta por quê? Porque cada vez menos os trabalhadores, numa sociedade ou outra, terão de trabalhar. Né? Por exemplo, daqui a pouco a máquina a vapor, ou a maquininha, no caso de pensar, a energia a vapor vai ser usada para limpar o chão das casas. Então vai precisar ficar varrendo. Né? E ele fala, inclusive as SES podem ser levadas também, né, por equipamentos, etc. Veja, não havia ainda, repito, o uso da energia elétrica. Imagina, hoje se fala em robô, né? Em tudo quanto é tempo. Robô, garçom, ou compre um aspirador, né, que ele sozinho, né, dá conta da limpeza do solo e tal. Ou seja, de fato, o desenvolvimento das forças produtivas foi extraordinário de lá para cá. E nós estamos
talvez diante de uma nova arrancada aí, né? A diferença é que com esse desenvolvimento descontrolado, né, praticamente os capitalistas eles são servidores, né, dessa relação meios de produção, né, forças produtivas, né, que criam pela qual se criam novos meios de produção, e relações de produção capitalistas, né, onde, né, praticamente toda a sociedade é subordinada a um processo cada vez mais anônimo. Aparece um herói aqui, Bill Gates, põe outro no lugar, mas é um processo cada vez quase que automático de acumulação de capital. É o capital pelo capital, né? Cada vez mais é a miséria produzida por esse processo, que leva a centralizar e concentrar o capital de um lado e a expropriação cada vez mais brutal de grande parte da humanidade, né? Mas, agora, essa ideia de que o desenvolvimento das forças produtivas criaria uma incompatibilidade com as relações de produção capitalistas e impulsionaria a uma crise da qual poderia surgir, né, uma revolução voltada para a construção de uma sociedade comunista, né, passando pelo socialismo e tal, isso já estava presente na obra deles com uma, digamos, fineza de análise, né, e uma boa dose de intuição, que hoje se apresentam de uma maneira incrivelmente mais forte, né? A nossa sociedade desperdiça seres humanos, né, que não têm casa para morar, basta ver a questão da pandemia, né? E, ao mesmo tempo, deixa no ridículo, hoje, né, é uma utopia, né, uma capacidade de produção para a qual fazer casa para todo mundo não tem nenhum impedimento técnico. Entendeu? Não faz sentido alguém gastar a vida com tão, né, digamos assim, tão realizável, né, como ter uma casa para morar. Né? Não, meu sonho, vou deixar para meus filhos a casa própria e tal. Você constrói casas, destrói, só de agora, durante a pandemia, alguns países fizeram hospitais né, em semanas. Quer dizer, não é problema, né? A questão é social, a questão de relações de exploração e dominação. Uns podem ter casa em todo quanto é lugar, fazem casas a preço, sei lá o que, e outros não podem morar. Num país, por exemplo, como o Brasil, 8 milhões e 500 mil quilômetros, 513 mil, né, quilômetros quadrados aí, que não vai para dia aqui, né, é a apropriação capitalista, né, dos terrenos, né, que leva a isso daí. Né, é o caráter capitalista da produção de imóveis, etc. Então, está cada vez mais claro, né, as esquerdas têm um campo muito grande, não para cair no socialismo utópico, né, mas para fazer uma crítica mais concreta, né, da degradação, né, que o capitalismo produz hoje em esfera planetária. Daqui a pouco vai ser até extraterrestre, que já não querem chegar à Lua, né? Essa coisa, basta ver os filmes de ficção científica por lado aí. Bom, então, você discutir o comunismo, ele tem uma, digamos assim, uma dimensão teórica, né, científica, né? Já que eu volto nela, eu termino minha charopada aqui, mas tem também uma dimensão agitativa muito grande. Né? É preciso parar de falar e... Não é parar de falar e ficar censurando os outros. Né? É preciso adequar mais os discursos sobre estado de exceção. Porque eles criam a ideia de que não adianta, não vai mudar. Né? É permanente. Né? Até explicar o que significa permanente, tem problemas aí, mas digamos que não tem que ser explicado. Né? Só assim você leva a uma acomodação. Né? Uma acomodação. Agora, por outro lado, a dimensão agitativa e a dimensão esperança, ninguém luta se não tem esperança de vencer. Todos os grandes lutadores, né, descobriram isso. Né? Não adianta o discurso, né, se as massas não têm esperança. Um indivíduo vai, ele se arrebenta. Dois indivíduos, talvez em relação, né? 3, 4, 5, 6. Massas não vão à luta sabendo que vai perder. É preciso que elas tenham esperança. Né? Tem um grande idoso, né? Espero que seja bem o Göran Terborn, um grande marxista sueco, também falando de pós-marxismo e tal, que ele tem o que ele chama de um mapa ideológico, né? Um mapa do universo ideológico, em que ele fala, olha, em geral a gente trabalha com apenas
digamos, aquilo que a gente acha que é. Né? Aquilo que a gente acha que é, no máximo aquilo que a gente acha que deve ser. Né? Ele está fazendo aí uma análise crítica do Gramsci. Não para negar o Gramsci, né? Não se trata disso, mas para ir além, né? Para completar. Ou seja, as massas, elas, né, os dominados, têm um conjunto de crenças, digamos assim, né? Para ficar só nas crenças, sobre o que existe e o que não existe. Né? O outro conjunto é sobre o que é bom e o que é ruim. Né? Aí entra, por exemplo, o Gramsci. Né? Como é que se deve comportar, é bonito, é feio, é desejável, é indesejável, é simpático, é antipático, né? Tá na onda, não está, por aí vai. Né? Então tem aquilo que é, e tem a coisa que é feia, não pode fazer, tem aquilo que deve fazer, né? Comporte-se, cumpra as suas obrigações, bata o ponto, acorde cedo, durma, né? Não beba, né? Beba pouco, né? Tá. Agora tem um outro conjunto de coordenadas ideológicas voltadas para o que é possível e o que é impossível. Né? Então, muitas vezes as massas não lutam porque elas acham que é impossível, que não vai dar certo. É dar burro em ponta de faca. Por isso que eu estou batendo muito na questão, talvez até demasiadamente, né, dessa divulgação, dessa popularização, né, da noção de estado de exceção permanente. Porque ele produz, ou pode contribuir, não é que ele produz, ele pode reforçar, né, uma certa percepção ideológica de que não adianta lutar. Né? A não ser em casos tópicos, né, imediatos, essa coisa tudo, mas a luta mais antissistêmica, para usar um palavrão aqui, não adianta que não vai dar certo. Né? Então, nós estamos vivendo uma época de muito desencantamento, né, com a perspectiva de transformação social, de derrubada do capitalismo e construção de uma sociedade que leve, né, ao comunismo. Acho que vale a pena retomar essa perspectiva, né? Ela é fundamental. Né? De um certo modo, o cinema pega isso, mas leva para lá, para cá, tal, né? Tem toda. Agora, o interesse é muito grande por isso. É muito grande por isso. Né? Então, cabe, né, para além do meu trololó aqui, né, ficar atento, atenta às perspectivas em cada situação concreta de, né, digamos, levantar, né, ou até não levantar, ou como levantar, né, essa perspectiva. Né? Sem ela, né, digamos que as esquerdas, particularmente as esquerdas marxistas, ficam sem norte. Né? E é hora de recuperar o norte. Né? É hora de voltar a discutir temas que nos são muito caros, mas que só são discutidos pelos nossos adversários, né? Que apresentam, digamos assim, essas questões como sendo terríveis. Né? Para terminar, eu citaria um ponto de debate que vale a pena tocar, né? Para não achar que não, tudo é tranquilo, simples, não. Está precisando de muita energia teórica, muito debate, mas tem que tocar no assunto. Né? Por exemplo, o que seria uma sociedade comunista? Né? Não é aquela de onde comem criancinhas, são dependentes do kit gay, né? Tudo isso que, né, a direita, né, e mais a extrema-direita alardeia. Né? Não é o totalitarismo, o fim da liberdade dos indivíduos. Olha, não tem liberdade que não tem o que comer, não tem onde morar. Tá? Quem está atento àqueles que têm que se poupar, ficar em casa o tempo todo dia, meu caso, né? Etc. Então, e tem que entregar comida, né? Tem que pôr as crianças para fora, porque não cabe o dia todo lá dentro. Na escola elas vão comer melhor. Né? Por outro lado, na escola é perigosa. Escuta, mas do jeito que eu estou aqui, não eu pessoalmente, né? Mas pessoas que eu conheço, né? Estão em lugares insalubres, né? Não tem renda, ou muito pouca renda, mora a sogra, mora a esposa, esposo, mora a criançada, eventuais parentes. Aquilo o dia todo dia. Não, se for uma mãe solteira, como é que ela vai trabalhar? Se as crianças não vão à escola. Né? Então, veja, são questões de classe isso daí. Né? Não dá para, né, não levar isso em conta. Né? Agora, uma sociedade, né, com essa tremenda capacidade de produção, né, e mais ainda,
e a produção não sendo direcionada pelo processo de acumulação de capital, de modo que se produza 300 marcas de chiclete, e tem gente descalça, tênis de R$ 2.000, e tem gente descalça, roupas jeans, que eram alternativas agora a R$ 10.000, né? Vinho a preço muito maior do que isso, né? E pessoas que não podem se alimentar, né? Isso implica, claro, uma mudança ideológica também muito grande, né? É claro, escuta, tem crianças com fome. Nós vamos fazer um celular a cada 2 meses, né? Ou nós vamos conjuntamente decidir o que produzir primeiro, né? Se alimentos indispensáveis, calçado para todo mundo, e estica um pouco mais a duração do celular, o uso dele. Não sei se está claro, né? Ou do computador, né? O carro vai servir para quê? Para produzir cada vez mais geringonça dentro do carro, como se a gente morasse nele, né? Se mudar, né? Colocar mais transporte de um tipo. Isto não pode ser discutido racionalmente no capitalismo. Você tem um impulso de acumulação de capital que não tolera isso possível. Você vai dar burro em ponta que não dá. Vai ser arrastado. A sociedade, são arrastados por ele. Os burgueses não vão nem consumir tudo, né, que é produzido. Eles não precisam do lucro todo como pessoas. Eles atuam como se fossem sacerdotes do capital. Muitos não têm nem título de propriedade daquela empresa. Então, né? Enquanto eu estou falando aqui, aquela empresa já mudou de dono, as ações dela foram compradas, vendidas e tal, e você tem cada vez mais os chamados CEOs, tal, que são sacerdotes do capital. Eles fazem aquilo porque tem que fazer. Eles são adestrados para fazer aquilo, o resultado que se exploda, não é comigo, né? Então, quer dizer, estão maduras as condições para se discutir o comunismo, né? Mas também ficar só falando topicamente não vai resolver o caos, né? Isso é uma questão de lutas, né? E como inserir isso aí nas lutas proletárias e populares, né, desse complicado aqui século XXI. Um dos debates mais tocados, e aí eu juro que eu vou encerrar, fala aqui que já está muito longa, mas não deixa de ser importante, porque a ideia, então, é que no comunismo haja um grande desenvolvimento das forças produtivas, mas não, digamos, direcionados pelo processo de acumulação capitalista. Então, haverá como discutir democraticamente em cada região, em cada fábrica, né, em cada conjunto de fábricas, então, o que produzir e como produzir. E cada vez mais o que for produzido será voltado, provavelmente, para o atendimento das necessidades humanas. E como haverá cada vez menos necessidade de trabalhar, né, o tempo todo, né, hoje alguns não trabalham, outros trabalham, né, demasiadamente, né, em condições precárias e tal. Então, será possível, com pouco dispêndio de força de trabalho, se é que se usa desse conceito, né, de trabalho, né, para produzir, né, aquilo que deve ser produzido, o que se acha que deve ser produzido. Ou seja, é muito provável que não seja uma sociedade consumista ao ponto de, né, as pessoas ficarem obesas, adoecidas, porque comem demais, né, essa coisa todinha, que haja perspectiva de aperfeiçoamento de cada um, né, viagem, arte, né, produção cultural, né, desenvolvimento científico e por aí vai, né? Que, né, haja uma padronização dos prazeres, né, onde todo mundo precisa comprar aquilo, senão está infeliz, etc. Então, agora, daí aquela frase, né, que o Marx não vai inventar, nem o Engels, ela vem dos utópicos, né, o Kabir é um dos primeiros a usá-la, que é aquela relação entre capacidade e necessidade. Ou seja, numa sociedade comunista, socialista, começando por ela, o lema, digamos assim, está o Marx lá na crítica do programa de Gotha, né? Ali é de cada um segundo o seu trabalho, né? Só de transição do capitalismo para o comunismo, o socialismo. Agora, numa sociedade comunista, onde as forças produtivas estarão extremamente desenvolvidas, né, e controláveis pelos trabalhadores, no caso, pela sociedade, que será uma sociedade de trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, numa sociedade dessa,
haverá um controle mais racional, mais, né, coletivo, mais democrático da produção, de modo que será possível, inclusive, uns trabalharem mais, são mais jovens, têm mais energia, outros são mais adoentados, têm mais filhos, sei lá, né, etc. Então, vai acontecer o seguinte, alguns, como hoje também, alguns terão mais necessidade do que outros. Entendeu? E haverá também diferente capacidade de trabalho. Né? Uns têm maior capacidade física, eventualmente, né, capacidade para aprender cálculos complexos, né? Pode ser até uma pessoa frágil fisicamente. Então, haverá uma diferença de capacidades. Né? Agora, e haverá também uma diferença de necessidades. Então, aí o lema será de cada um, segundo a sua capacidade de trabalho, né? Que dificilmente será, né, infernal, como é hoje para muita gente, e a cada um, ou cada uma, segundo suas necessidades. Quem precisa de mais, tem mais. Tem mais filhos, está adoentando, sei lá, né? Isso aqui é o motivo. Né? Então, haverá uma produção suficiente para atender a todos, né? Sem que haja uma disputa, como a gente vê aí, por alimentos, assalto, sei lá o quê. E com isso, aquela ideia de que a natureza humana é uma só, né? Não adianta o ser humano egoísta, quer dizer, imagina, até os egoísmos, eles serão reproduzidos segundo novas condições sociais, né? E provavelmente o sentimento coletivo, de uma coletividade, vai se desenvolver sem ser um obstáculo ao desenvolvimento das individualidades. Né? Então, o comunismo, aí, até como ideia, né, é uma coisa muito bonita. Né? Tem gente que não gosta porque tem ideologia também, né? O belo e o feio, né? E essas ideologias são socialmente determinadas, passam por determinações de classe. Né? Agora, o que apresenta de comunismo é uma coisa. Né? Esses gritos, vai para Cuba, vai para Venezuela, sei lá o que tal, são de uma barbárie, né, uma ignorância, né, de um fanatismo realmente muito grande, e nós ficamos um pouco na defensiva, né, sem produzir, né, digamos assim, nossas formulações, né, e sem desenvolvê-las. Agora, necessidade. Tá? Alguns falam, pô, mas ficou bonito, mas tem um problema aí, cara. Como é que se definem as necessidades humanas? Né? Então, tem todo a última grande onda de debates, né, sobre a questão do comunismo foi até desencadeada a partir de um autor mais ligado, bom, até pela ancestralidade dele, mas isso não conta muito, né, pelo menchevismo, né, lá na antiga União Soviética, o Alec Nov, um grande economista, e que escreveu um livro que teve um impacto muito grande, né, uma crítica ao marxismo, né, aquela ideia, não, nós queremos socialismo, mas não o marxista, porque tem coisa mal formulada lá. Né? O Alec Nov, ele escreveu A Economia do Socialismo Possível, né? Em que ele falou, olha, não tem como você medir as necessidades, a não ser reimplantando um autoritarismo, né, que pode virar totalitarismo e tal. É um pouco o argumento liberal, né, do Hayek e tal, que, né, qualquer planejamento já é escravidão, imagina, né, socialização. Bom, então, o Novo dizia isso, quer dizer, sem um mercado, economia de mercado, não dá. Pode até ter um socialismo de mercado, que é aquele socialismo possível, né? Porque você vai medir a necessidade pela demanda das pessoas, né? Aí que você vai saber o que é necessário, sem que alguém imponha autoritariamente, né? Bom, isso deu um debate muito grande. A Agnes Heller, quando era marxista, né, escreveu um livro, foi muito famoso, né, a Teoria das Necessidades de Marx, tal. E de lá para cá, esse livro do Novo ele foi respondido. Né? Tem texto do Mabel, tem texto do Kalínicos, muita gente, né, marxista respondeu isso daí. Né? Essas respostas vão no sentido de que, primeiro, o mercado, do jeito que ele pelo menos existe, ele não vai medir necessidade de coisíssimo algum. Né? Outro argumento que tende a ser relativizado é que não tem como, né, medir as necessidades de cada um, né, sob qualquer critério que não seja do mercado. Né. Bom, de lá para cá, alguns já. Bom, basta ver hoje, né, com essas tecnologias de informação, desenvolvimento da internet, sei lá o que, tudo é contabilizado. Né,
para onde a gente vai, onde esteve, para foi, quando voltou, onde está em casa, o que ele gosta, sei lá o que, tá. De modo que hoje, fazer o cálculo do que é produzido, do que pode ser produzido, né, de em que condições pode ser produzido, né, até para debater sobre isso, quais foram os efeitos, né, da produção daquele gestão, possibilita uma escolha, uma expressão, digamos, mais social das necessidades, que orienta as escolhas sobre o que produzir, como produzir, muito melhor do que, né, a questão do mercado aí, né, que acaba, bom, a gente sabe que começa pelo mercado, mas acaba levando a certas relações de produção, né? E muitas vezes o contrário, as relações de produção mudam e acabam se manifestando na chamada economia de mercado, no chamado socialismo de mercado, que é um passo, né, para, digamos assim, a compatibilização com o capitalismo, né? Então, esse debate sobre as necessidades, ele cada vez é mais, digamos assim, necessário, por conta, inclusive, da questão ambiental, né? Como é que se vai cuidar de um planeta que, com o capitalismo, tá, durando como está, não tem futuro. Não tem futuro e, com ele, a própria espécie humana, né? Então, são questões, para não dizer que eu acabei de dizer, está tudo tranquilo, né? Um bom debate passa, né, pela questão da produção social das necessidades, né, e a produção social dos atendimentos às necessidades, né, de uma sociedade, né? Eu nem vou falar humanas, que aí a coisa começa a ficar, né? Não, que o ser humano, então, né? Essa coisa todinha aí. Tenho certeza de que não ajudei muito, tenho certeza de que falei coisas muito confusas, tenho certeza de que falei demais. Se esta minha palestra servir para alguma coisa, é para estimular, né, os lutadores e lutadoras, né, a acharem meios de conversar sobre o comunismo, né, de um modo que não seja meramente, digamos, escatológico, né, não seja meramente utópico, mas implique, sim, implique lidar com sonhos, né, como diria o especialista no assunto, né, prático disso daí, sonhos são bons, desde que a gente lute por eles, escrupulosamente, né? Então, de que a gente saiba, né, desenvolver nossos sonhos aí. Então, muito obrigado e, mais uma vez, eu agradeço ao Guilherme, né, pelo convite que me fez para abordar esse tema, que é um tema fascinante. Tá? Até logo. É isso aí, professor. Estamos aqui, acho que o debate ocorreu bem, né? Não nos moldes, né, planejado, mas acho que você conseguiu, né, responder tudo, e foi uma boa explicação que você deu, né? Então, assim, estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer a você por ter aceitado o convite. Quero agradecer a você. Foi um prazer. Eu quero que você que está assistindo esse vídeo, né, e passo para as considerações finais. Bom, as considerações finais eu já fiz, né? E reitero, só que agora mais sinteticamente, né? Eu gostei muito de ter essa oportunidade de falar sobre um tema, né, que é muito pouco abordado nos dias de hoje, né? E, digamos, a perspectiva, né, de construir o comunismo, ela é, digamos, vital, né, do ponto de vista dos trabalhadores e trabalhadoras no mundo todo, né, inclusive no Brasil, né. Isso aí orienta, ou pode orientar, né, nossas escolhas mais imediatas, nossas táticas de luta, etc. E tal, né. Mas esse norte, acho que não deve ser abandonado. Isso aí, professor. Então, mais uma vez, quero agradecer, né? Peço para você se inscrever, né? Você que está assistindo esse vídeo, se inscrever no canal do YouTube, né? Nosso, se inscrever curtir a nossa página do Facebook, seguir a gente no Instagram, compartilhar esse vídeo e também curtir o vídeo no YouTube para dar uma maior projeção. Professor, mais uma vez quero agradecer, né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Às 19 horas vamos ter uma entrevista, né? Uma live
com a Letícia Parques, né, do Esquerda Diário e do MRT, para falar um pouco de conjuntura internacional e fechar nosso primeiro bloco, né, sobre a questão da vacina. Então, até a próxima, pessoal. Fui.